o amadurecimento da fé. Né? Que privilégio, né? Hoje a proposta de Deus é que a gente não seja criança na fé, mas maduro, amadurecer na fé, em nome de Jesus, né? Para amadurecer qualquer coisa na vida, primeiro é necessário que ela nasça. E assim é em relação à fé também. Romanos 10, versículos 16 e 17, eu quero trazer para os amados irmãos essa palavra. Enquanto eles colocam no telão, eu gostaria de agradecer pela vida do Miqueias, do Israel e do Igor. Muito obrigado, meus amados irmãos, por estarem aqui no meio de nós. Que Papai do Céu fale poderosamente ao seu coração, assim como tem falado ao nosso de uma forma muito graciosa e amorosa, principalmente nos últimos meses, tem sido muito bondoso para conosco. Que Ele fale também poderosamente ao teu coração, em nome de Jesus. Qual foi o texto mesmo que eu disse? Podem ler para mim, por favor, como é que diz? Mas... Amém. Uma fé madura é uma fé que nasceu, se desenvolveu e cresceu. Amém? Uma fé madura tem 3 fases: nascer, desenvolver, crescer. Tem que crescer, não pode ser pequena, né? Daqui a pouco a gente vai usar o texto que ela trouxe, né? Para a glória do Senhor. Uma fé madura é uma fé também que se mantém. Não é só crescer, precisa se manter, independentemente das circunstâncias que cercam a cada um de nós. Uma fé madura é aquela que jamais retrocede, sempre avança. Amém? Você já tem essa fé? E o silêncio diz tudo. Que aceitemos a proposta divina e nos esforcemos a amadurecer a nossa fé em nome de Jesus. Bom, como eu disse que tinha 3 fases especiais da fé, a gente vai tratar sobre essas 3 fases em nome de Jesus. A primeira delas é sobre o nascimento da fé, ok? A fé precisa nascer. Bem, nós já dissemos isso, né? Não tem como amadurecer o que ainda não nasceu. Essa é a ordem natural das coisas. E a fé, embora considerada sobrenatural, também segue a mesma ordem. Primeiro nasce, depois cresce, se desenvolve de fato. Amém? O verso 17 do texto lido nos ajuda a entender como se dá o nascimento da fé. Nele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou repetir, ficou meio confuso, mas vou repetir. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E esse é o verso 17. Relembrando o verso 16, no 17 nos ajuda a entender o nascimento da fé, mas no 16 nos instrui a nascer na fé. Lá diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Bom, daí a gente tira 2 passos que são considerados passos básicos para que a fé nasça na pessoa, ok? 2 passos, de acordo com esse texto de Romanos 10, 16. O primeiro deles é acreditar na pregação. Se você quer realmente que a fé seja algo real na tua vida, ela tem que nascer. E para ela nascer, você precisa acreditar na pregação. Quem acreditou na nossa pregação? Disse Paulo aos Romanos. Em João 8, versículo 47, também nos ajuda. O texto é famoso, principalmente a primeira parte do texto. João 8, 47 diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de
Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bom, então vamos começar fazendo a negativa do texto para a gente ter um entendimento melhor. Então a negativa seria o seguinte: quem não é de Deus não dá ouvidos às palavras de Deus. Quem não é de Deus não dá ouvidos às palavras de Deus. Isso merece um pouco de atenção. Muitas vezes a gente vai para a igreja, muitas vezes a gente se batiza, mas de fato a gente está dando ouvidos à palavra de Deus? Ser frequentador de um templo não diz muito. É preciso algo mudar aqui dentro. É preciso haver uma transformação de fato. Mas para que essa transformação aconteça, a gente não pode ser pessoas apenas que frequentam o templo. Na hora que Deus quer falar conosco, a gente está pensando no almoço de amanhã, ou então no trampo, no ônibus lotado que vão pegar, preocupado com a casa que está suja. Hoje não deu tempo, recebeu a visita, mas não deu tempo de nada, amanhã tem muita coisa para fazer. Mas a Bíblia está dizendo que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Esse ouvir não é um mero escutar, não é uma coisa somente contemplativa, onde a gente escutou, pronto, sanou o problema. Esse dar ouvido tem a ver com reter essa palavra e fazer com que essa palavra transforme a nossa vida de dentro para fora. Amém? A fé verdadeira, ela só vai acontecer quando nós formos além, bem além, para a glória do Senhor. Então, não é somente estar aqui, escutar alguma coisa e depois achar que nós já fizemos a nossa parte. Ora, se nós somos de Deus, venhamos a dar ouvido à palavra de Deus, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Outra afirmação: não tem como acreditar no Evangelho sem dar ouvidos ao Evangelho. E aí a gente entra na mesma questão de dar ouvidos. Não vou repetir porque acabei de falar. Mas não tem como acreditar no Evangelho se eu não der ouvidos ao Evangelho. Talvez eu siga uma cultura onde as pessoas vão e vêm, onde as pessoas vivem daquele jeito, mas a proposta de Deus não é algo somente para você frequentar, é algo para você viver. É diferente, não é algo superficial, é algo profundo que Deus quer. Não é um relacionamento passageiro, onde fazemos uma visita a Deus de semana em semana, mas é algo permanente, para a glória, louvor e honra do Senhor. A fé, ela vai ser produzida na medida em que, escutando o Evangelho, eu deixo-me moldar pelas palavras do Evangelho. O segundo passo, primeiro foi acreditar na pregação, acreditar no Evangelho. O segundo passo, obedecer ao Evangelho. Porque ouvir o Evangelho é fácil, não é não? Acreditar no Evangelho, quase todo mundo acredita. Agora obedecer já é outra coisa. Tem muita gente que acredita em pai e mãe, mas não obedece pai e mãe. Eu estou errado? Não. Tem um netinho que é uma bênção. É um netinho que acabou de fazer 1 ano. Pense num menino invocado. Daniel, vem cá. Era como se eu estivesse falando para uma parede. O camarada não está nem aí. Nem aí. Pois é assim. Muita gente
acredita, como Danielzinho pequenininho. Ah, Daniel, tá um Danielzinho pequenininho na minha vida também. Ah? O Danielzinho, eu sei que ele acredita no vovô, mas não obedece o vovô. Quer dizer, em algumas vezes, né? Nem sempre, não é 100%. Mas é preciso não só acreditar. Para falar a verdade, muita gente acredita em Jesus, mas todos obedecemos a Ele. Então não é só acreditar. A gente acredita que estudar faz bem, mas muitas vezes a gente não quer. Alguns começam o ano bem, e no finalzinho de fevereiro, março, quando chega em abril, já quer que o ano acabe. Acontece, não acontece? Bom, nem sempre a gente está para obedecer. E o Evangelho é uma coisa que não deve ser apenas acreditado, ele precisa ser obedecido. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 e 2. 1 Coríntios 15, versos 1 e 2 diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Daí a gente tirou 4 afirmações, algumas delas são parecidas, mas tiramos 4 afirmações. A primeira delas diz: para obedecer ao Evangelho, receba o Evangelho. Ele diz: o qual recebestes. É preciso, para obedecer o Evangelho, receber o Evangelho. E o Evangelho é recebido quando a gente acredita na palavra. Amém? Receber o Evangelho. Aí, segunda afirmação: aquele que obedece ao Evangelho persevera no Evangelho. Aí, além disso, ele diz: o qual recebestes e no qual ainda perseverais. É preciso perseverança. O Evangelho, para fazer a diferença na minha e na sua vida, vai precisar que você seja perseverante. Ou então você vai começar a olhar por outro lado, como olhou Pedro e começou a afundar. Mas o Evangelho, ele tem que olhar com perseverança, tem que persistir, tem que ir até o fim, insistir, não desistir jamais. A perseverança faz parte do processo. Terceira afirmação: aquele que obedece ao Evangelho é salvo também pelo Evangelho. Aqui o texto diz: por ele também sois salvos. Então o Evangelho é aquilo que Deus colocou no meio de nós para nos levar a Cristo. Então é o meio, a ponte que liga o ser humano a Jesus, enquanto Jesus é a ponte que liga o ser humano a Deus. Então sem o Evangelho você não chega a Jesus, sem Jesus você não chega a Deus. Então é também por meio do Evangelho. É preciso você entender: salvação não existe sem Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. Alguns já nem acreditam mais. Que boas novas mais antigas são essas? Já faz 2000 anos que a igreja prega e ainda chama de boas novas. Alguém explica? Para mim é. Porque aquele que vive o Evangelho, ele vive em novidade de vida. A fé vai levar a um relacionamento com Deus transformador. Você crê? E as boas novas, ele não vai ficar no campo das ideias, ele vai fazer parte da tua vida, literalmente, no nome de Jesus. Então, também o Evangelho também te ajuda a te salvar. E por último, a quarta afirmação, baseada em 1 Coríntios 15, versos 1 e 2, obedecer ao Evangelho é reter a palavra. Isso, precisamos reter a palavra de acordo com o que é o Evangelho original. Aquele que foi deixado nas páginas da Bíblia, não o Evangelho forçado que alguns têm por aí para oferecer. Queremos dizer para você, meu irmão,
minha irmã, quer verdadeiramente que a fé verdadeira nasça na tua vida, é pelo Evangelho o caminho. Deixa o Evangelho verdadeiramente fluir em você, e aí o milagre vai acontecer. Lembrando que todos nós fomos salvos mediante a pregação do Evangelho para promover a salvação para outras pessoas mediante a pregação do Evangelho. Lembrem-se, não é só receber, a gente também tem a incumbência de levar o Evangelho. Chegamos à conclusão que o nascimento da fé verdadeira depende do quanto damos crédito ao Evangelho. Pergunto, não me respondam, só reflita. Como está o teu entendimento e a tua vida em relação ao Evangelho? Raciocine bem, em nome de Jesus. Segunda fase da maturidade da fé. Nasceu, agora precisa desenvolver, crescer. Não é assim? Precisa crescer, se desenvolver. Uma vez nascida a fé, agora é necessário o desenvolvimento dela, pois tudo que amadurece é porque passou por um processo e se desenvolveu. Mas o que é necessário para desenvolver a fé? Pergunta interessante que muitas vezes as pessoas não sabem. Às vezes o filho chega para a mãe e diz: como é que eu vou viver essa fé? Eu não entendo, não compreendo, porque está acostumado a viver na lógica, no raciocínio lógico, e às vezes fica pai e mãe sem saber dar resposta aos filhos. Vou ajudar vocês hoje, pelo menos eu espero, é a minha pretensão ajudar vocês hoje sobre os passos necessários para desenvolver a fé. Primeiro passo: vencer o mundo. Primeiro passo para desenvolver a fé: vencer o mundo. Isso mesmo. Não tem como a gente crescer na fé sendo derrotado pelo mundo. Então, para você vencer na fé, para você crescer na fé, você tem que vencer o mundo. Quem crê nisso? 1 João capítulo 5, verso 4. Eu gostaria que os irmãos lessem para mim, por favor. Obrigado, que bela leitura, gostei. Aquele que é nascido de Deus não é derrotado pelo mundo. O mundo está aí para te derrotar, mas você entregou a vida a Jesus e deve agora perseverar, persistir, vencer aquilo que o mundo quer impor sobre você, para você não se dobrar para o mundo. Você agora só pode se dobrar diante de Deus. Quem crê nisso? Diante de Deus, a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará. É crer, meu irmão. No mundo não, a gente não vai mais se dobrar, não vai mais ser derrotado pelo mundo. E pastor, somos pecadores e nós pecamos, erramos, falhamos, mas também a gente se ergue, se levanta, se arrepende, volta à prática das primeiras obras, porque o mundo não pode derrotar aquele que nasceu em Deus, aquele que nasceu na fé verdadeira. Quem crê? Só vencemos o mundo com a nossa fé, segundo o texto que nós lemos. E essa é a vitória, a nossa fé. Daí, se você realmente quer ter uma fé que se desenvolva, você não pode ir com o mundo, você precisa vencer o mundo e não ser derrotado por ele. Simples assim. Voltando 3 versículos, eu li 1 João 5, versículo 4, eu quero ler 1 João 5, versículo 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Vai doer um pouquinho, mas passa. Para ser nascido de Deus, é preciso crer em Jesus, ou seja, obedecer o Evangelho. A gente já viu isso no ponto anterior, né? Sobre o nascimento da fé. Vou repetir: para ser nascido de Deus, é preciso crer em Jesus, ou seja, obedecer ao Evangelho. Obedecer ao Evangelho.
crê em Jesus. Obedecer o Evangelho, crê em Jesus. Isso não se desassocia, estão juntos sempre. Segundo, o nascido de Deus, ou gerado, conforme diz esse texto aí, ama a Deus e ama aos irmãos, aqueles que Deus também os gerou, os fez nascer. Como é que está a tua prática de amor com os teus irmãos? Tu tem visto como é que está a necessidade pessoal dele? Tem sentado para deixar ele desabafar? Tem chegado próximo a ele para que ele encontre um ouvido para verdadeiramente dizer aquilo que está atrapalhando a sua vida? Como é que está o teu amor com os irmãos que muitas vezes, por imaturidade, tem pisado no teu calo? Como é que está o teu amor por aquele irmão que você ensina e ainda não chegou? O irmão parece que não entende nada do que foi ensinado. Como é que está esse teu amor? Pois é justamente aqui que a gente entende vencer o mundo. Não tem como vencer o mundo se o meu amor for falho demais. Eu preciso amar até mesmo aqueles que me ferem, que me magoam, que me machucam. Eu disse que ia doer um pouco, mas passa. Se você está nutrindo na sua vida desgosto, decepção, se você está nutrindo na tua vida raiva e ódio, você só está sendo derrotado pelo mundo. Só com amor é que a gente vai vencer o mundo. Crê tu nisso, em nome de Jesus. Só é possível desenvolver a fé se o mundo não te derrotar. Derrotado pelo mundo, o mundo engloba. Às vezes a gente vê o crente, quero tanto crescer, quero me desenvolver, quero ser um pregador da palavra, quero aprender, quero ter um dom espiritual, quero viver o Evangelho, mas muitas vezes chega em casa, senta naquele sofá depois do banho e do jantar e parece que coloca um cadeado na corrente e não consegue mais se levantar do sofá. Eu acho que eu falei isso há poucos dias atrás, para alguma pessoa. Espero que não tenha aqui, senão vai pensar que eu estou falando dela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Como é que você vai crescer procrastinado? Você está derrotado. Para você crescer, te levanta. A gente falou isso domingo passado, não falou? Levanta e anda. E mexe. Marche. Não foi assim que a gente disse domingo passado? É preciso a gente andar, sair do lugar, se locomover para verdadeiramente alcançar aquilo que Deus planejou para a tua vida. Você não vai alcançar tudo de Deus se você não se esforçar, se você não vencer o seu próprio corpo. Daí o segundo passo. Para desenvolver a fé, é preciso vencer a si mesmo. Não é só vencer o mundo, tem que vencer a você também. Porque o mundo está lá fora. Às vezes vencer o mundo até que dá, né? Mas derrotar a si é muito mais complicado. Mateus capítulo 17, verso 20, diz assim: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será? Olha o texto, viu? Vocês entenderam o que leram? Eles tinham falhado. Deixa eu contar a história de Mateus 17. Um pai levou um filho que estava numa situação difícil para os discípulos orar por eles e ele ficar liberto. Os discípulos já tinham feito isso com diversas outras vidas. Com aquele jovem, ele não conseguiu. Aí chegou Jesus e fez
Aí os discípulos disseram: por que nós não conseguimos fazer? Por causa da pequenez da vossa fé. Isso. Para você vencer a si mesmo, você precisa ter uma fé grande. Amém? Não pode, você tem que vencer a pequenez. Você não pode ter aquele pensamento raquítico sobre as possibilidades de Deus na tua vida. Você não pode ter um pensamento pessimista sobre aquilo que Deus já fez em você e aquilo que Ele projeta realizar na tua vida. Você não pode simplesmente olhar o tamanho da barreira e dizer: não vou à frente porque eu não consigo, isso não é para mim. Porque se a tua fé for pequena, você já está derrotado por si mesmo. Você precisa crescer na fé, desenvolver e dizer para si mesmo: eu não quero ter uma fé pequena na minha vida. Eu quero crescer e me desenvolver. Eu quero crescer e me desenvolver. Por causa da pequenez da vossa fé, você não consegue o milagre que você orou. Você não consegue aquilo que você tem buscado. Nossa fé precisa vencer a pequenez. Também, baseado nesse texto de Mateus 17, 20, nossa fé precisa viver as incertezas e temores que nos cercam. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Não está dizendo isso o texto? A nossa fé, muitas vezes, não é uma fé com autoridade, porque a gente está olhando o impossível, a gente está olhando que isso não é para nós, a gente está olhando e dizendo: isso não cabe na minha vida. Mas se você tiver temor, incerteza, você já está derrotado, você se derrotou. Você precisa vencer em nome de Jesus. Amém? Nossa fé precisa vencer o impossível. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. É isso mesmo que diz o texto aí? É isso mesmo? Sim ou não? Está meio devagar? Ou é impressão minha? Você precisa entender que nada será impossível. Aonde está o impossível? Está na minha mente. Alguém chama para orar, curar, médico já desenganou. Eu não vou orar baseado no que o médico disse, não. Eu vou orar acreditando. Se aconteceu um milagre, aconteceu. Se não aconteceu, não foi vontade de Deus. Mas eu acreditei no impossível. E faço acreditando no nome de Jesus. E quero que você também faça o mesmo. Não quer dizer que Deus, agora, porque a gente tem uma fé grande, Deus vai ser obrigado a atender tudo na nossa vida. Não é verdade. A gente também precisa ter maturidade para entender tudo na nossa vida. Mas, para ser verdadeiramente desenvolvido na fé, você tem que ver que todas as coisas são possíveis na tua vida. Acreditar nisso. Dar o passo de fé. Estabelecer um relacionamento com Deus mais refinado. Algo que possa realmente traçar uma incumbência, uma vivência, onde Deus sinta a fé que está dentro do teu coração. Não apenas a palavra dos teus lábios, mas a fé que está dentro de você. Deixa Deus realizar isso em você. Se abre para a fé e deixa ela transbordar na tua vida. Não crie limitações para a fé. Não crescemos e não amadurecemos porque limitamos a fé. Então não coloque mais limites na sua fé. Para te ajudar, eu vou trazer uma palavra lá de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Tiago 1, 3. Que diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez confirmada, produz perseverança. Mas observe, provação da vossa fé. A vossa fé será o quê? Provada. Outro dia eu disse para um irmão aqui,
Meu irmão, toda fé é provada. O irmão não aceitou bem a palavra, não. Ele disse, não é possível. Como assim? Toda fé é provada. Não tem como. Toda ela passa pelo crivo da prova. Daí a perseverança. Você vai ter que perseverar, você vai ter que persistir. Você vai ter que viver a fé de fato. Em nome de Jesus. Para fazer ela de fato. Nossa fé precisa ser mais forte. Por isso a perseverança é necessária. Mais forte do que o quê, pastor? Mais forte do que o desejo de desistir. Você tem desejo de desistir? Eu sei que tem. Passa pela nossa cabeça. Muitas e muitas vezes a gente pensa em fraquejar. A gente está alegre da vida, mas vem uma temporada ruim e a gente diz, o que é que eu estou fazendo? E daí, onde está a aprovação da vossa fé? Mas, uma vez confirmada, ou uma vez aprovada, você vai produzir perseverança na tua vida. Deixa Deus trabalhar em você. Amém? Não tem como desenvolver a tua fé se não permitir que Deus trabalhe na tua vida, que Deus te leve verdadeiramente para os próximos passos, para os próximos degraus do crescimento da fé. Deixa Deus agir. Só é possível desenvolver a fé se você não se sabotar. Então, não vá se sabotar para viver aquilo que você mais almeja receber de Deus. Não se sabote. Deus tem algo espetacular programado para você e para a sua vida. Por último ponto, uma fé nascida, desenvolvida, ainda não é tudo. Ela precisa ser mantida. Desenvolveu a fé, agora precisa manter. Talvez até manter num crescimento, porque eu acho que não tem limitação para a fé. Comprometer-se a desenvolver a fé ajuda a manter, mas não é tudo. Mas ainda perguntamos, como manter a fé diante da influência do mundo e dos nossos próprios desejos? No passo anterior a gente disse que para desenvolver a fé tem que vencer o mundo e tem que vencer a si mesmo. Agora, como é que a gente vai manter diante dos altos e baixos que a vida nos proporciona? Simples. Com duas únicas decisões. Primeira, ser comprometido com a própria fé. E segundo, continuar olhando firmemente para Jesus. 2 passos apenas é necessário para você manter a sua fé. Ser comprometido com a fé e olhar firmemente para Jesus. Hebreus 12, versículo 1, nos ajuda a entender sobre a questão de ser comprometido com a fé. O texto diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pastor, o senhor disse que era compromisso, eu tenho que ter comprometimento com a minha fé. Isso mesmo, eu usei esse versículo. É preciso ser comprometido a dar um bom testemunho. O texto diz aí, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Para você verdadeiramente ser comprometido com a fé, você tem que saber que a sua vida, ela reflete se verdadeiramente Cristo está presente ou não. As pessoas vão olhar o teu testemunho, a tua vida, elas vão testemunhar em você se a fé é verdadeira. Uma vez comprometido em dar um bom testemunho, você vai ajudar a manter a sua fé. Compreendido? É preciso ser comprometido com a santidade também. Observe o texto. O texto diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se você quer verdadeiramente manter a fé, ser comprometido com a fé, baseando-se na santidade. É como se fosse uma vigilância eterna. Enquanto eu busco a santidade, eu vou manter a minha fé. É simples assim. Em último, baseado nesse texto de Hebreus 12:1, é preciso ser comprometido com o ministério.
Está aí, pastor? Isso está. O texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está. E a carreira que está proposta para você é um ministério. Mas sim, pastor, ministério é pastor, os oficiais, diáconos. Todo crente tem um ministério. Todos nós temos um ministério. Quer você acredite ou não, tem. Quer você viva ele hoje ou não esteja vivendo, você tem. Todos nós temos um ministério. Então, se você quiser verdadeiramente que a sua fé se mantenha, você precisa ser comprometido com o ministério que Deus te confiou. Posso até que você não saiba qual é o ministério, mas mesmo sem saber, eu te oriento a viver como se ele estivesse presente na tua vida. Te dedicando, de fato, servindo, amando, ajudando em tudo o que tiver ao teu alcance na igreja. Os irmãos também. Isso para a glória do Senhor. Só é possível manter a fé se houver compromisso com ela. Comprometer-se em dar um bom testemunho, comprometer-se em viver a santidade, comprometer-se com o ministério que nos foi confiado. Esse comprometimento vai ajudar a manter a tua fé. Quem crê nisso? Ainda sobre a questão de manter a fé, eu disse que eram 2 passos. O primeiro é ser comprometido com a fé, né? E o segundo passo é olhando firmemente para Jesus. Hebreus 12, versículo 2. Gostaria que os amados me ajudassem, por favor. Como é que diz o texto bíblico? Muito bem. Quem não sabe o que é ignomínia, vergonha. Ok? Tem 4 afirmações que eu vou fazer aqui sobre a questão de continuar olhando firmemente para Jesus. Lembra do texto aqui de Mateus 14? Foi isso mesmo? Do 22 ao 33 que você trouxe? Mateus 14, do 22 ao 33, trata de Jesus ter andado sobre o mar e ido na direção dos apóstolos que estavam em alto mar. E eles pensaram ser um fantasma, não foi assim? A gente leu isso aqui. Aí Jesus disse: não temam, sou eu. Aí Pedro, sempre Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, ordena que eu vá por sobre a água. Que atrevido, né? Que atrevido, hein? O camarada era muito atrevido. E Jesus disse: vem. E ele não era só atrevido em palavras, ele era atrevido de fato. Rapaz, isso. Aí ele caminhou. Pedro caminhou sobre as águas, mas não continuou caminhando. O que foi que aconteceu com ele? Mas por que ele afundou? Deixou de olhar para... Então o segredo para não afundar é olhar para Jesus. Aqui está o texto. Tem 4 afirmações nesse texto. É preciso ver Jesus. A primeira afirmação: é preciso ver Jesus como autor e consumador da fé. O texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não está aí dito? Está aí. Olhar Jesus como uma figura da cultura não é suficiente para você manter a sua fé. Olhar Jesus como um amuleto também não é suficiente para a sua fé. Mas quando olhamos Jesus como o autor da fé e como o consumador da fé, muda toda a nossa perspectiva. Amém? O que seria isso, pastor? Quando diz a Bíblia que Jesus é o autor é aquele pelo qual tudo se escreve, não é assim?
Tudo veio da cabeça dele, da iniciativa dele. Então, se Jesus é o autor da fé, a fé começou em Jesus. Já é diferente. Eu não vou olhar mais nas minhas possibilidades. Eu não vou mais olhar para fazer aquilo que eu vejo como capacidade pessoal minha capacidade intelectual, minha capacidade de inteligência, minha capacidade física, minha capacidade administrativa. Não vou olhar mais isso. Eu vou olhar para Cristo, que começou a fé na minha vida. É assim que vai ser. E tem que olhar para a segunda parte do texto, porque não é só olhar Jesus como o autor da fé, mas olhar Jesus como o consumador da fé. É aquele que diz o amém. Consumador é aquele que diz, é aquele que tem a última palavra. Amém? É aquele que decide, é aquele que faz. Aí diz, pastor, como assim na nossa vida não sou eu não? Ora, observe o que está escrito, Jesus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então quem é que faz? Jesus é o consumador. Quando olhamos para Cristo, a gente não vai mais, quando realizar alguma coisa de fé na sua vida, a gente não vai mais olhar o fim que a gente vai dar, que a gente vai produzir. A gente vai olhar aquilo que Deus vai fazer. Amém? Assim a fé se manterá para a glória do Senhor. Uma fé mantida. Né? Isso foi somente a primeira afirmação, viu, do texto. Eu tenho 4. Vamos lá, devagar. Mas a gente chega lá. Continuar olhando firmemente para Jesus. É preciso ter em mente. Aí olhar com a consciência, no caso. É ter em mente que Jesus deixou de se alegrar para nos dar a possibilidade de alegria. O texto bíblico diz assim: em troca da alegria que lhe estava proposta. Está aí escrito no texto? Jesus não viveu a própria alegria para promover a alegria. A nossa felicidade não deve se basear egoisticamente em nós, mas realizar a obra daquele que nos chamou. Deixar Ele participar da nossa vida, ter em mente isso, a consciência hoje, se hoje sou feliz, se hoje sou alegre, se hoje estou bem, graças a Deus, amém? Não foi o meu braço, não foi a minha intelectualidade, a minha inteligência, foi simplesmente o meu derramamento diante de Deus e que Deus operou com poder e grande glória. Vivendo essa fé, você vai conseguir mantê-la para a glória do Senhor. Terceira afirmação, é preciso ver, não é? Olhando firmemente, continuar olhando firmemente para Jesus. É preciso ver que Jesus não se envergonhou em nos ajudar. O texto diz, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia. Jesus não estava nem aí. Então a gente tem que ter em mente que Ele não se envergonhou em nos ajudar. Se alguém não se envergonha em nos ajudar, essa pessoa tem disposição para tudo. Você crê? Eu me lembro quando eu me casei. Meu tempo foi embora, mas eu vou dizer assim mesmo. Eu me lembro quando eu me casei, muito inexperiente, tinha só 17 anos de idade. 17 anos de idade era. Eu não fui um bom exemplo. Ainda bem que eu me converti. Bom, tem que ser sincero, né? Eu estou sendo sincero diante de vocês. Ainda bem que eu me converti, né? Mas eu me lembro que tinha umas coisas assim que a minha mãe, e também vi depois a mamãe da Irene nos ensinando sobre a criança que sufoca com alguma coisa, ou mesmo por conta de uma gripe muito forte.
e a gente foi orientado a chupar. É preciso mesmo dizer? É, né? Sacrificialmente isso vai sair no YouTube. Depois vão tirar um sarro da minha cara. É, mas vou dizer assim mesmo. Chupar o nariz da criança. A vida da criança é muito importante. Aí eu me lembro que eu encarei aquilo ali de uma forma mas muito enojada. Mas muito enojada. Você nem imagina. Olhei assim e disse, Deus tenha misericórdia que isso não aconteça nunca. Que não seja necessário. Aí veio a primeira, Marcela cansava demais, misericórdia. Era de palmo em palmo. Se fazia sol, Marcela cansava. Se chovia, Marcela cansava. Misericórdia. Era um Deus nos acuda. Né? E Irene uma vez teve que passar por isso. Foi mesmo? Foi tu mesmo? Acho que ela não entendeu. Irene teve, porque eu não estava em casa, eu vivia trabalhando muito, eu trabalhava 16 horas por dia naquele período. Era um trabalho incansável. Mas graças a Deus passou. O que é que eu quero dizer aqui para vocês, meus amados irmãos? A gente não tem que ter vergonha nem nojo para a gente ajudar aqueles que nos amam, que amamos, independente de eles nos amarem ou não. Vou consertar a palavra porque ficou um pouco confuso. Nem vergonha, nem nojo deve fazer parte da nossa vida, se a gente quiser verdadeiramente ajudar e fazer a diferença na vida daqueles que amamos. É isso que eu olho na vida de Jesus, o que ele fez por mim. Ele não fez caso da ignomínia. Ele não estava nem aí para o que iriam dizer. Ele simplesmente nos amou. Então, você precisa entender que o sacrifício de Jesus foi em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E isso eleva a nossa consciência de fé. Amém? Conscientemente eu sei que entreguei a minha vida a um Deus que não tem vergonha de mim. Que quando eu estava sujo na lama, Ele foi lá, me limpou e me tirou. Quando eu errei, Ele foi lá e me limpou de novo. O nosso Deus não tem vergonha de nós. E isso ajuda na nossa fé. Por último, é preciso crer que Jesus está reinando. Para se manter na fé, é preciso crer que Jesus está reinando. O texto da Bíblia diz, está sentado à destra do trono de Deus. Está aí escrito? Acreditar que Jesus está reinando. Para Jesus estar reinando, vai ter que acreditar que Ele ressuscitou. Não é assim? Aí vamos voltar para o primeiro ponto sobre acreditar no Evangelho. As boas novas. Obedecer o Evangelho. E aí a gente entrou num ciclo, aonde vai e volta e não tem mais fim. É assim que deve ser a nossa vida para a glória do Senhor. Só é possível manter a fé se não tirarmos os olhos de Jesus. Mantenha o foco em Jesus Cristo, amém? Para concluir, eu vou fazer 4 perguntas. Eu acho que tem isso no telão. Sua fé é uma fé verdadeira? Sua fé verdadeira já nasceu? Sua fé verdadeira está se desenvolvendo? Sua fé tem se mantido? Romanos 10, 16 e 17, lembrando, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se todas as respostas acima forem sim,
você está melhor que 99% das pessoas em todo o mundo hoje. É mais provável que boa parte de nós, sendo sinceros, tenha alguma resposta não, ou quem sabe, alguma resposta talvez. Fé é a forma pela qual nos relacionamos com Deus. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Fé é a forma pela qual nos relacionamos com Deus. Logo, para um relacionamento progressivo e crescente, só é possível se a nossa fé também for progressiva e crescente. Aceitemos o desafio de amadurecer a nossa fé pelo nosso bem, pelo bem de nossa família, pelo bem do ministério e pelo bom relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Vou convidar o grupo. Enquanto o grupo se aproxima, eu ainda quero trazer algumas palavras para você. Meu irmão, a Bíblia o tempo todo fica nos orientando a não sermos crianças, a amadurecermos, a galgarmos a vida espiritual. E muitas vezes a nossa fé não é algo que a gente venha a nutrir, que a gente venha a investir. É uma fé que está baseado no dia a dia comum, como se fosse parte do dia a dia, algo assim, sem carência de atenção especial. Mas quero dizer para você, o seu relacionamento com Deus deve ter uma atenção extremamente especial. Amém? E para isso, você precisa investir na fé. Para investir na fé, você precisa crescer, se desenvolver, galgar o novo de Deus na tua vida. Pergunto para você mais uma vez: se por acaso você continuar fazendo a mesma coisa que você tem feito até hoje, a tua fé de fato vai te levar a ter um relacionamento refinado com Deus? Dessa resposta, nós encontramos a necessidade de investir ou não na fé. Eu, particularmente, olho para essas palavras e entendo que Deus quer mais de mim, muito mais de mim. Vamos ficar de pé nesse instante e vamos louvar ao Senhor junto com o grupo, em nome de Jesus. Vamos louvar, esse louvor é muito bonito e muito conhecido também. Vindo me encontrar.